Olá, meu nome é Emerson Luiz Eng, graduando na licenciatura de Letras Inglês pela turma FLC 10292FLI, o professor Marcelo Enéas de Melo Soares, e hoje estou apresentando o meu vídeo de sociabilização do estágio curricular supervisionado obrigatório. Muito bem, dando sequência, como foi dito anteriormente, meu nome é Emerson Luiz Eng, a disciplina é o estágio supervisionado, a área de concentração escolhida para mim foi o ensino da língua inglesa, e o tema proposto foi motivação e autoexpressão no ensino pragmático da língua inglesa instrumental no ensino fundamental e médio. Eu escolhi esse tema motivacional e de autoexpressão porque são temas que me cativam bastante, né? Visando realmente estudar, pesquisar e descobrir qual é a importância que esses dois temas fazem, né? Qual é a diferença que eles fazem no aprendizado do aluno, quais os motivos que os levarão realmente a aprender inglês, a darem sequência desse conhecimento durante o resto da vida, porque aprender inglês não é algo que tem início e fim, é algo que tu tem que estar sempre estudando, se motivando e aprendendo para estar cada vez melhor e assim conseguir uma boa fluência no idioma. E como o idioma é uma língua viva, ele está sempre em transformação, a gente tem que estar sempre mergulhado na cultura, na expressão de um povo, para realmente entender a língua e usá-la de modo prático no nosso dia a dia, né, na forma tanto formal como informal. Bom, a minha justificativa é em relação ao escopo desse projeto, basicamente é estudar a motivação no ensino-aprendizagem da língua inglesa, né? A motivação que parte tanto do aluno, porque ele precisa, porque ele quer aprender inglês, e também da parte do professor, né? O que motiva o professor a motivar os alunos a aprender inglês, né? E por meio da autoexpressão, exatamente, né? A autoexpressão, principalmente visando o processo pragmático do aprendizado, né? O processo prático, o processo que leva ele a utilizar no seu dia a dia, né? Buscando o método direto de linguagem formal e informal no ensino, para que a comunicação seja o mais perto possível da realidade dos falantes da língua inglesa, seja através de seus sotaques, de suas gírias, de suas expressões, de seus dialetos, dos seus regionalismos. Há várias formas de falar inglês, há várias formas de pronunciar uma palavra, então o estudante deve buscar compreender que quando ele aprende a pronúncia de uma palavra, ele tem que entender e compreender que há várias formas de você pronunciar uma palavra, né? Cada região tem seu próprio sotaque, cada região tem seu acento, e é muito importante trazer isso ao aluno. E também trazer um debate epistemológico acerca da necessidade motivacional durante todo o processo de aprendizagem, seja ele intrínseco ou extrínseco. Então, quais são as motivações externas que levam o aluno a aprender, né? Quais são as pressões sociais, as pressões econômicas, quais são os seus motivos intrínsecos, né? Quais são os seus sonhos, os seus desejos a realizar que o levarão a aprender essa linguagem estrangeira e assim evoluir na escalada social, pessoal e social, né? Como um todo, né? E realizando também uma reflexão axiológica sobre a importância da valorização do aprendizado da língua inglesa e dos profissionais da área, né? Porque, como todos sabemos, no nosso país ainda a linguagem estrangeira não é bem valorizada como deveria, embora a gente viva nesse mundo de globalização, tecnologia, né, aldeia global, ainda há barreiras, ainda há falta de incentivo, né, para que a língua seja realmente ensinada e aprendida de forma correta e eficaz, né? E também quanto à essa questão da profissionalização da área, né? A valorização dos professores, o motivacional necessário ao professor para continuar na carreira e ensinando seus alunos. Os objetivos principais do estágio era entender o que motiva os alunos a aprenderem a língua inglesa, com o intuito de realmente se tornarem fluentes na mesma. E também um dos alvos do estágio foi conceber formas metodológicas a fim de permitir que a autoexpressão dos alunos possa existir de forma natural, buscando formas de comunicação que não os iniba, principalmente esses alunos, os adolescentes, os pré-adolescentes, estão naquela fase hormonal complicada, muitos têm vergonha de se expressar, têm medo dos colegas tirarem sarro, né? Então, a forma com que o professor busca
libertar o aluno dessas amarras psicológicas, né, e fazê-lo realmente se expressar de forma clara, buscar métodos práticos com que faça com que o aluno se expresse com clareza e sem medo na sala de aula, né, e também tornar o aprendizado mais próximo da realidade cultural, social, política e econômica dos estudantes. Então, trazer o ensino da língua inglesa para dentro da realidade dos estudantes, para dentro das percepções que eles têm sobre a vida, sobre os seus desejos, seus sonhos, suas frustrações, suas ambições, trazer o ensino da língua inglesa de forma que eles realmente queiram mergulhar na língua inglesa e dela usufruir de melhor forma possível, assim, também usufruir das novas tecnologias e multimídias que hoje existem, trazendo a linguagem inglesa para o cotidiano dos estudantes, né? Hoje estamos cheios de tecnologias que basicamente estão em inglês, você abre aplicativos, está lá o menu em inglês, você vai nos sites, está tudo em inglês, então foi mostrar ao aluno as vantagens que ele tem ao aprender inglês, né? Hoje você trabalha com tecnologia, se lançarem uma nova linguagem de programação, por exemplo, tudo vai estar em inglês, o manual vai estar em inglês primeiramente, e até ele traduzir para sua língua materna, você já está defasado no mercado. Então, o mercado busca agilidade e o aluno tem que entender isso, né? Hoje o mundo é mais rápido, a troca de informações é mais rápida e as coisas se tornam obsoletas de forma mais rápida. Então, ele tem que buscar mostrar ao aluno que ele tendo conhecimento fluente da língua inglesa, ele vai estar um passo além, ele vai estar acompanhando realmente a evolução do mundo, porque hoje o mundo dos negócios, o mundo cultural, ele gira em torno da língua inglesa. E também fazer entender, o aluno entender que isso não vai substituir a língua materna. Cada língua tem sua peculiaridade, a cultura embutida do povo está dentro da linguagem, o mundo concebido dentro de nós se dá através da linguagem. Então, mostrar ao aluno que ter uma nova linguagem, conhecer uma nova língua, falar uma nova língua, é expandir o próprio mundo, expandir o próprio universo. Da fundamentação teórica, né, eu segui proposto no paper, citando aqui no slides 4 autores que resumem bem o escopo do meu projeto, né? Eu citei Schmidt, no seu trabalho de 2009, Moita Lopes, de 2001, citei Freitas, de 2002, e Broughton, de 1980, né? Então, Schmidt, ele fala que se o profissional de língua estrangeira não fizer uso do idioma na sala de aula, ele estará abrindo mão da qualificação que o mais o caracteriza e que o distingue de professores de outras matérias, que é a sua condição de ser bilíngue, de poder transitar entre as duas culturas, tanto a materna como a estrangeira. Isso caracterizou bem o principal método que eu usei em sala de aula, que foi o método direto, foi a transmissão direta da língua inglesa, toda a parte teórica, gramática, expressões, gírias, foi transmitido, foi exemplificado o método direto, que pela minha experiência isso era o que mais prendia os alunos, eles faziam realmente prestar atenção de uma forma mais concisa na aula e de certa forma absorver melhor o conteúdo, porque suas mentes precisavam estar focadas no que eu estava dizendo, nas palavras que eu estava apresentando, tanto usando o quadro negro como monitor. Então, o método direto para mim sempre foi o mais eficiente para o meu aprendizado e durante a minha experiência do estágio eu pude ver que ele também foi realmente bastante eficaz no ensino. Outra citação vem de Moita e Lopes, né, que acrescentaria ainda que o interdisciplinar envolve o interesse e o respeito pela voz do outro, isto é, por ouvir o que o outro está dizendo com a finalidade de analisar como suas ideias se coadunam com as perspectivas que se tenha, né? Isso está dentro do escopo da autoexpressão do meu trabalho, né? Eu dei grande liberdade para que eles expressassem suas ideias, seus sentimentos em sala de aula, tentando ao máximo fazer com que eles se expressassem na língua inglesa, para que assim motivá-los, né? Mostrar a eles mesmos que eles eram capazes já de se expressar na língua inglesa, independente do nível de aprendizado da língua que eles
já tivessem, né? A citação seguinte vem de Freitas, do seu trabalho de 2002, onde ele diz que uma orientação monológica passa a ser uma perspectiva dialógica, ou seja, não é só o professor falando em sala de aula, né, mas o diálogo com os alunos é importantíssimo para o aprendizado da língua inglesa, né? Continuando, isso muda tudo em relação à pesquisa, uma vez que o investigador e o investigado são dois sujeitos em interação, né? Ou seja, a interação entre os dois sujeitos que vão propor novas ideias, vão gerar novas perspectivas, e o homem não pode ser apenas objeto de uma explicação, produto de uma só consciência, de um só sujeito, mas deve ser também compreendido. Processo esse que supõe duas consciências, dois sujeitos, portanto, dialógico, né? Então esse foi muito o foco das minhas regências, o diálogo entre os alunos, o diálogo entre eles, buscando sempre entendê-los e eles fazê-los entender as novas perspectivas, né? O que o mundo está exigindo deles. Notei também que muitas vezes falta um direcionamento, muitas vezes não, sempre falta um direcionamento em relação ao objetivo do porquê eles estão aprendendo determinada matéria. Eles estão aprendendo ali a gramática, eles não sabem para que vão usar aquilo, estão aprendendo um novo vocabulário, eles não sabem exatamente no que vão usar aquilo. Então você tem que pôr em perspectiva que eles vão usar aquilo em diálogos, vão usar aquilo para ler textos, para ouvir e compreender a língua estrangeira e assim poder se expressar, né, comunicar-se com o mundo. A outra citação é de Broughton, um livro de 1980, fantástico. Fala sobre a motivação dos professores, onde diz que a motivação é um dos princípios básicos de todo o ensino. A gente fala também que o que melhor motiva a prática, o aprendizado do aluno é a verdadeira comunicação dentro de um contexto onde as habilidades do professor que vão movê-lo adiante, né? É a habilidade do professor em sala de aula que vai realmente trazer uma competência na linguagem estrangeira para o aluno, que vai fazer realmente ele se comunicar. Obviamente, né, esse trabalho de Houghton, Bromfield, Pincus e Wilde, ele é bem amplo. Ele fala que a motivação não deve vir somente do professor, mas também ela tem que partir intrinsecamente do aluno. O aluno tem que achar os seus objetivos, suas metas e entender o porquê que ele precisa aprender a linguagem, e a partir disso ele desenvolver essas habilidades junto ao professor. E como não seria diferente, tratando-se de uma linguagem, a comunicação é o principal fator motivacional para o aprendizado. A metodologia usada, o estágio foi desenvolvido na Escola Estadual Básica São José para o 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 2, no período vespertino, e no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio regular do período noturno. A metodologia usada foi de acordo com a necessidade de cada turma, indo do ensino tradicional, passando pelo método direto, pelo método híbrido e também pelo método de sala de aula invertida. Eu usei o método de sala invertida principalmente para o 2º ano, onde houve uma roda de discussão. Então, nas aulas anteriores, durante a minha observação, eu pedi que eles pesquisassem sobre o assunto era profissões do futuro. Então, durante o período a gente pôde fazer essa roda de discussão e falar sobre as profissões do futuro, embasadas principalmente na necessidade do aprendizado da língua inglesa. O meu embasamento teórico se deu por base nas pesquisas, livros e documentos de autores e pesquisadores renomados da área, né? Busquei primeiramente os clássicos, também busquei pesquisas atuais, além das entrevistas com os professores e pedagogos escolares sobre a realidade atual e a necessidade pontual dos alunos, né? Realmente saber o que estava acontecendo na escola, qual a realidade do dia a dia deles, qual a realidade dos professores, né? A escolha do projeto foi motivação e autoexpressão no ensino pragmático da língua inglesa instrumental no ensino fundamental e médio, para a compreensão real dos motivos que levam o aluno a se dedicar ao aprendizado de uma língua estrangeira, né? Fazê-los entender e principalmente eu entender o que eles procuram de objetivo de continuidade.
tendo em vista que um aluno desmotivado ou incapaz de se expressar jamais vai atingir uma fluência pragmática da língua usada no dia a dia, né? Então foi importantíssimo para mim buscar entender o que realmente motiva os alunos e quais as melhores formas, práticas e métodos para fazerem eles se expressarem com maior naturalidade em sala de aula. Bom, as observações agora, na escola foram observados todos os quesitos necessários para a real compreensão do âmbito escolar e o funcionamento da rede de ensino. Então, cada canto foi observado, cada sala, cada laboratório, saguão, quadra de esportes, tudo foi observado, anotado. Meu questionamento aos funcionários, aos próprios alunos, tudo foi anotado e foi de grande valia para que eu realmente compreendesse o dia a dia, a estrutura da escola, né? Para que realmente eu pudesse absorver esse conhecimento e colocar em prática depois através das minhas regências, levando realmente um conteúdo de relevância aos mesmos. A observação desde a estrutura predial, o número de salas, laboratórios, espaço de convivência, bibliotecas, salas multimídias, quadra de esportes e ginásios, secretarias. Foi observado também cozinha, praça de alimentação, os vestiários, os banheiros, as salas dos professores, né? A diretoria, as outras dependências necessárias à gestão escolar. Então foi um aprendizado muito grande, né? Todo o esqueleto da escola. Foram observados também os horários de funcionamento da mesma, a quantidade de professores e funcionários dedicados ao funcionamento escolar. Foram também observados o número de estudantes da escola, a média de alunos por turma, a faixa etária dos mesmos, quantos precisavam de transporte ou não, quem morava na cidade, quem morava no interior. Também foram observadas as práticas do projeto político-pedagógico, consegui toda a documentação escolar e pude ler com a ajuda da diretora, os coordenadores. A gente pôde sentar e discutir as ideias da escola. Foi um aprendizado muito grande, foram observados de forma a entender as dinâmicas políticas e sociais com relação ao dia a dia dos estudantes e da comunidade envolvida. Também foram observadas algumas reuniões escolares e também tive a oportunidade de acompanhar algumas palestras que estavam sendo feitas durante o meu estágio supervisionado obrigatório. As aulas dos professores regentes, né, como via de regra, e também observei algumas aulas de outros professores de outras matérias e foi de grande valia. Foi observado também todo o material escolar, os livros, o que havia de conteúdo na biblioteca, o que havia de conteúdo nas salas multimídias, o que havia nos computadores, quais os assuntos mais relevantes que estavam sendo discutidos no momento, os planos do futuro para a escola. Essa escola ela é modelo na implementação do novo ensino médio, então eu pude aprender muito sobre essa implementação do novo ensino médio, as mudanças que está trazendo para os alunos. Roteiro de entrevista e planos de aula. O roteiro de entrevista foi contínuo e oportuno, sendo realizado em diferentes dias letivos de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. Como todos sabemos, o dia a dia dos professores é corrido, é difícil pegar e sentá-los durante uma hora com eles e poder discutir as ideias, fazer as perguntas, tanto que as entrevistas se deram de forma oral, seguindo a linha perguntas e respostas. Usei meu gravador para não precisar ficar anotando ali tudo, que leva mais tempo, né? Então, os planos de aula foram aplicados nas turmas do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 2 e no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, né? Os conteúdos variados no intuito de estimular e motivar o aluno no aprendizado da língua inglesa instrumental. A articulação se deu por meio de diálogos, o quadro negro e o monitor, todas as salas possuem monitor, para a apresentação dos conteúdos. As rodas de discussões também foram criadas com a finalidade de estimular a autoexpressão e despertar o interesse do aluno dentro dos temas propostos, e a avaliação aconteceu de forma qualitativa e quantitativa. Para minhas regências e os planos de aulas que eu criei para os alunos, eu dei continuidade ao que eles já estavam aprendendo, dei continuidade aos planos dos professores regentes. Obviamente, eu coloquei o que eu precisava ali, né?
embora desse continuidade ao deles, eu tive a liberdade de criar como eu quisesse os planos. Então eu decidi seguir os planos dos professores regentes e criar meus próprios planos dentro da mesma linha que eles já estavam sendo apresentados, para não tirar muito os alunos da rota do que estavam aprendendo, porque eles têm pouquíssimas aulas durante a semana de inglês, e isso é um dos fatores também que prejudica muito eles. As aulas de inglês durante a semana são pouquíssimas e pouco agregam assim para eles. Notei que ainda há um grande desinteresse dos alunos pela língua inglesa, muitos se sentem incapazes de aprender, muitos ainda estão naqueles mitos que só se aprende em escolinhas de idioma, escolas particulares, que exigem um grande esforço. Obviamente exige um grande esforço para aprender uma língua estrangeira, mas com dedicação, com foco, com objetivo. Hoje em dia, através das tecnologias, podemos conseguir todo um material gratuitamente, todo o acesso que temos a informações facilita extremamente o aprendizado. Há uma série enorme de aplicativos gratuitos que ajudam o aluno a aprender o inglês. Também pude repassar a eles vários aplicativos como o Duolingo, por exemplo, para que eles possam pegar 10, 20 minutinhos todo dia e aprender um pouquinho da língua estrangeira e não ficar apenas com aquele conteúdo passado em sala de aula, né? Fiz eles entenderem que eles têm que mergulhar na língua estrangeira, ouvir podcasts, ler livros, assistir séries, ver filmes na língua estrangeira, a fim de realmente compreender e aprender. A vivência do estágio foi de extrema valia para o desenvolvimento de minha formação docente, tendo a oportunidade de vivenciar na prática a realidade do professor, permitindo que uma visão mais ampla das dificuldades enfrentadas em sala de aula fosse adquirida de forma a me capacitar com uma melhor estrutura hábil, psicológica e social para as futuras regências e atividades escolares. Então foi um momento que eu pude pegar todo o aspecto teórico e colocá-los em prática e ver o resultado disso. Foi uma oportunidade única de realmente mergulhar na cultura escolar, no dia a dia escolar, na realidade dos professores e dos alunos, para que eu me adaptasse da melhor forma possível e dali extrair um bom trabalho de mim mesmo, né? E as dificuldades encontradas foram de pôr em prática de maneira satisfatória toda essa teoria absorvida durante a licenciatura, né, de modo a transmitir com clareza as minhas propostas apresentadas. Que uma coisa é a teoria, muito fácil você aprender, outra coisa é a prática, né? Cada turma, eu notei que cada turma tem sua própria identidade. Alguns alunos aprendem mais rápido, outros mais devagar, uns têm muito interesse, outros pouco interesse, e no geral o interesse é mediano. Então você tem que estar sempre a todo instante motivando-os, buscando o diálogo, fazendo eles se expressar, senão entra por um ouvido e sai para o outro, né? O estágio também proporcionou criar uma rede de contato com outros professores, de forma a facilitar o conhecimento de novas informações sobre a rede de ensino estadual, municipal e particular. Pude criar muitas amizades ali dentro da escola com os funcionários, e essa rede com os professores facilita muito a vida, né? Facilita muito o acesso das informações, o que há de novo, o que há de informação, tudo que está rolando nesse mundo. Facilita muito a gente, né? O professor tem que estar envolvido na sua área, tem que estar envolvido com a comunidade, tem que estar envolvido com a escola, para daí sim poder dar sequência ao seu trabalho da melhor forma possível, né? O estágio pôde corroborar na prática as teorias motivacionais e metodológicas que estimulem os estudantes a aprenderem e a continuar seu aprendizado de uma língua inglesa de modo a agregar valor em suas vidas sociais e profissionais. Então, tudo que eu estudei e aprendi durante as minhas pesquisas, eu pude pôr em prática, né? Eu pude mostrá-la a eles e fazê-los compreender de forma pragmática que vale a pena eles aprenderem uma língua estrangeira, que vale a pena eles se dedicarem ao estudo, algo que vai agregar muito em suas vidas sociais, algo que vai
agregarem muito em suas vidas profissionais, principalmente também em suas vidas culturais. Eu acredito que o nosso mundo, nossa sociabilidade é tudo uma questão de linguagem. Quando você expande a sua linguagem, você expande o seu universo, você expande a si mesmo, você expande a sua consciência. Então você pode ir sempre além de si mesmo. Então, finalizando, esse estágio supervisionado foi de extrema valia, foi de grande aprendizado para mim, para ser um melhor profissional no futuro. As referências que eu coloquei nesse slide foram de Broughton, Bromfield, Flavel e Pincus, Teaching English as a Foreign Language, First Edition, New York, 1978. Freitas, abordagem sócio-histórica como orientadora da pesquisa qualitativa, está em Caderno de Pesquisas número 116, a página 24 a 25 de julho de 2002. Também a Moita Lopes, em Oficina de Linguística Aplicada, essa da editora Mercado de Letras, também de 2001. E John Robert Schmitz, Ensino e Aprendizagem das 4 Habilidades Linguísticas na Escola Pública, uma meta alcançável. Esse trabalho eu encontrei no trabalho de Diógenes Cândido, Ensino Linguagem da Língua Inglesa, Conversa com Especialistas, esse de São Paulo, a editora Parábola, de 2009, na página 13 e 20.